Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e nós estaremos falando nessa videoaula sobre a expansão marítima comercial europeia. O famoso tema das grandes navegações, né? Que ocorreu entre o século XV e século XVI. Vamos estar, então, falando aqui sobre algumas características da expansão marítima europeia. Primeiramente, temos que, pensar com a cabeça da época, como é que os portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e franceses, eles vão acabar saindo da região europeia, vamos dizer assim, adentrando o Mar Atlântico, que até então era conhecido como Mar Tenebroso, e todo mundo via o Mar Atlântico assim como algo totalmente horrendo, Nos mapas, na cartografia da época, era muito comum você ver águas ferventes, monstros marinhos, sereia, e fora também, que muitos acreditavam que a Terra era plana, então por esse motivo, vamos dizer assim, do nada você estava navegando e você poderia cair no abismo, E por qual seria o motivo dessas grandes nações aí que eu já citei para vocês, deles quererem conquistar outros territórios? E eles até acabaram descobrindo, que nem a gente fala aqui que no caso foi do continente americano. Temos que lembrar primeiramente que muitos livros de história, falam que o povo europeu, eles tinham gosto pela aventura. Gente, pela minha humilde opinião, eu não acredito muito nessa versão, tá? Primeiramente, quem é que gostaria de se arriscar no mar, sem conhecer qualquer tipo de rota, ficar meses e meses, vamos dizer, até sem água potável, sem qualquer tipo de alimentação, sem saber se um dia vai rever sua família ou não, só pelo gosto da aventura. Então, eu particularmente, eu descarto essa característica aí. Mas, temos aí outras, motivações. Primeiramente, vai ser a cristianização. A gente já tá sabendo que por conta, das crises do século XIV, que ocorreu no final da Idade Média para, o período da Idade Moderna, tinha-se ocorrido a peste negra, teve a Guerra dos 100 Anos, a gente vê, que os poderes locais, eles estão se, vamos dizer assim, perdendo para o poder nacional, e a Igreja Católica, ela tá se vendo muito prejudicada, por conta desses fatores aí, então ela tá querendo conquistar outros territórios, até para poder arrecadar mais fiéis. Não só por isso, mas por conta da formação dessas monarquias nacionais com absolutismo, esses reis, eles queriam enriquecer seus reinos e deixar de depender daqueles burgueses que até então foram os grandes patrocinadores, dessas, vamos dizer assim, dessas unificações. E por conta do mercantilismo, que vai ter uma prática que vai ser, o acúmulo de ouro e prata, no caso vai ser o metalismo, então eles tentavam, vamos dizer assim, dar formas, conquistar meios de que eles conseguissem obter, esse tipo de riqueza para suas nações. E nessa época, não podemos esquecer que o produto que era a maior sensação do momento eram as especiarias. O que a gente conhece aí como cravo, como canela, como pimenta, o próprio sal, eram vistos como as especiarias e era um produto muito, mas muito, muito valorizado. E o único que tinha um monopólio de poder estar vendendo esses produtos eram, as cidades italianas. E aí é onde vai começar, a gente vai dizer, o pioneirismo de Portugal. Por quê? Portugal vai ser um dos primeiros países a se lançar ao Mar Atlântico, literalmente para tentar encontrar uma outra rota para poder chegar à região das Índias, para poder trazer esse produto para a Europa e, vamos dizer assim, começar a obter esses lucros. E o Portugal, por que ele vai ser o pioneiro? Porque além dele ter essa vontade, de querer conquistar o território das Índias, até para poder trazer as especiarias para poder vender e se tornar um país rico, não podemos esquecer que eles já tinham, uma burguesia atuante, o próprio rei, após a Revolução de Aves, que eu já citei para vocês numa videoaula anterior, vai ser um dos maiores patrocinadores aí, desses investimentos náuticos. Além disso, os portugueses, eles já tinham conhecimento náutico da bússola e do astrolábio, que foi algo, que os povos árabes, vamos dizer assim, que viviam na região da Península Ibérica, acabaram trazendo e deixaram esse conhecimento para essa população, Além disso, geograficamente, a gente sabe que Portugal, todo o seu território ele é voltado para o mar, Alguns livros de história vai dizer aí,
que os portugueses, eles tinham até uma escola, vamos dizer assim, uma escola náutica, que era, vamos dizer assim, responsável por criação, né, de embarcações, que nem a gente conhece até a própria nau, né? Além disso, faziam navegadores e cartógrafos. Então, assim, Portugal, ele tinha todos os meios, né, para se tornar o primeiro país a se lançar ao mar aberto, ao mar Atlântico. E foi isso que os portugueses acabaram fazendo, né, em meados de 1415, que o primeiro lugar que eles conseguiram conquistar foi a região de Ceuta, tá? Lembrando que, geograficamente falando, eu sei que todo mundo é fera aí, né, em mapa geográfico, a gente sabe que Portugal, ele tá acima do continente africano, e os portugueses, eles tiveram uma ideia muito inteligente de poder chegar às Índias, né, que era fazer o quê? Contornar o continente africano, né, para poder chegar ao território, né, das Índias, para que eles pudessem comprar as especiarias, e eles conseguiram fazer isso daí ao longo dos anos. Então, Ceuta vai ser o primeiro lugar que eles vão conquistar. Posteriormente, Congo, tá bom? Em 1482. Eles vão acabar chegando na região que a gente conhece como Cabo da Boa Esperança, né? Que praticamente já vai ser a curvinha ali, já a reta final para poder chegar às Índias, entre o ano de 1487 e 1488. Não podemos esquecer que eles conseguiram chegar às Índias, né, no ano de 1498. Tivemos aqui o descobrimento do Brasil, que nem a gente já sabe, no ano de 1500. Claro que a gente fala descobrimento, mas hoje, né, os historiadores, eles meio que estão revendo, vamos dizer assim, esse termo, né, que a gente fala aí de descobrimento. A gente hoje se utiliza mais como conquista, tá bom? Então, o Brasil foi conquistado em 1500 e temos aqui, né, um dos últimos territórios, vamos dizer aí, a ser conquistado também pelos portugueses, foi o Japão no ano de 1453. Tá bom? Qual vai ser os objetivos aí, né, dessas conquistas territoriais? Primeiramente, eles queriam fazer feitorias, né, até para poder fazer o famoso comércio de monopólio, ou seja, fazer a extração do que aquele território, do que aquela famosa colônia ela pudesse trazer, né, para a sua metrópole. No caso, eu vou citar aqui o Brasil, tínhamos, né, várias feitorias, em que essas feitorias nada mais eram do que, vamos dizer assim, grandes galpões, onde você colocava-se toda aquela mercadoria, para quando chegasse as embarcações portuguesas, você simplesmente só retirar, né, todo aquele material e embarcar tudo, né, nesses navios e mandar novamente para a metrópole, tá? Então, eles tinham, além como característica fazer essas feitorias, também fazer bases militares. É muito comum nessas cidades aí, né, que os portugueses eles conquistaram, principalmente cidades litorâneas, você sempre vê fortes, né? Aqui no Brasil mesmo, você anda aqui todo a região litorânea, o que mais você visita são fortes portugueses, tá bom? Que isso daí também vai ser uma das bases de construção aí deles. Não podemos esquecer que aqui, né, não vou só citar o Brasil, mas em outras colônias mesmo, nós tivemos duas características, né, que primeiramente foi a colônia de exploração, onde, né, a metrópole ela via com o principal objetivo apenas de explorar, né, todos os nossos recursos aí, através, né, no caso eu vou citar o Brasil, através do pau-brasil, né, além disso daí, com a exploração da cana-de-açúcar, mas posteriormente, né, por conta, vamos dizer assim, desse produto que era muito valoroso, a gente começar a ser invadido por outros territórios, né, ou melhor, por outras nações, que nem no caso a gente pode citar, né, os franceses, holandeses, né, ingleses. Então, por esse motivo, eles acabaram mudando um pouco essa colônia de exploração para uma colônia de povoamento. Aí sim, né, eles vão começar a trazer o povo europeu para, além de colonizar esse território, ter como, vamos dizer assim, principal característica defender, né, e também começar, vamos dizer assim, a fazer uma implantação, vamos dizer assim, como é que eu posso estar citando para vocês, de produtos, né, que no caso da Europa precisava muito de açúcar, começar a implantar a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar aqui, para depois a gente, né, ter essa matéria-prima para estar vendendo lá para Portugal, lá para os europeus.
tá bom? Que nem eu já citei para vocês, o monopólio, ele nada mais eram, né, do que concessões que o rei, ele dava, né, para, vamos dizer assim, para essas empresas, em que elas vinham aqui com o principal objetivo de explorar o nosso território. O primeiro monopólio que a gente tem, né, aqui, historicamente falando, registrado aqui no Brasil, ocorreu no ano de 1501, tá? Que foi o monopólio, né, do pau-brasil, que vai ser o primeiro produto a ser explorado aí do nosso território. Ok. Aqui eu peguei uma charge para vocês que eu achei bastante interessante, né? Que você vê aqui que tem um capitão e um marujo, em que o marujo, ele cita assim para o capitão: capitão, ainda não avistamos a terra. E aqui a gente vê que o capitão, ele tá assim estranho, já era para termos achado alguma coisa. E aí ele faz uma pequena pergunta aqui, né, para o marujo: já passamos pelo dragão? Então você vê como que era a cartografia da época. E vocês observando aqui conseguem ver que só tinha o continente europeu, né, e o continente africano. A América ninguém imaginava que poderia existir aí, né? Vamos aqui então. De exploradores a conquistadores, né? Que nem das nações que eu já tinha citado para vocês aí anteriormente. Primeiramente, né? Quando começa, né, essa colonização aí, a gente começa a dizer que vai ter uma coisinha chamada pacto colonial. O que seria o pacto colonial? Né, temos aqui a colônia, né, que vai ser aquela região que vai ser explorada, e ela tem como principal objetivo sempre complementar a economia da sua metrópole, né, e temos grandes nações, a metrópole que tinha como objetivo, vamos dizer assim, além de explorar a gente, fornecer aqueles produtos que a gente necessitasse, ou melhor, né, nós poderíamos sim produzir nossos produtos, mas eles acabavam forçando a gente a fazer esse consumo, vamos dizer, de produtos desnecessários. Só para vocês terem uma ideia, já teve livros de história, né, que eu tive a oportunidade de ler, e tem alguns relatos muito engraçados, porque diz que quando a família real portuguesa chega aqui ao nosso território, a venda de produtos, né, principalmente, vamos dizer aí, de Portugal, que, né, Portugal comprava muito produto da Inglaterra e revendia aqui para o Brasil, a gente tinha aqui produtos que a gente comprava que eram totalmente inúteis, né, que nem o próprio patins para gelo. Então, imagine, um lugar lá no Rio de Janeiro super quente, onde é que alguém vai conseguir patinar, né? Carteira para você se colocar dinheiro de papel, sendo que aqui no Brasil só tinha moeda. Então, para que você tem necessidade de ter uma carteira? Então, assim, eram umas coisas muito malucas que eles acabavam empurrando, né, pra gente que era metrópole, ou melhor, empurrando pra gente que era colônia, mas que a metrópole, ela sempre tentava, vamos dizer assim, ganhar dinheiro às nossas custas, mesmo sem a gente querer consumir aquele produto, tá bom? Sempre quando a gente fala, né, em grandes navegações, não podemos esquecer desse personagem muito célebre que vai ser o Cristóvão Colombo, tá? Cristóvão Colombo, ele vai ser o maior descobridor porque ele vai ser o responsável, né, por descobrir o continente onde nós vivemos, que é o continente, né, América, continente americano. E após a sua descoberta, né, vai ter uma briga muito grande entre Portugal e Espanha, né? O que poucas pessoas sabem é que Portugal, como ele já tinha se lançado ao Mar Atlântico, ele meio que já tinha, vamos dizer assim, uma possessão daquele caminho. Então, qualquer território que viesse a ser descoberto, se utilizando aquela mesma rota, vamos dizer assim, navegável, que Portugal, ele deveria, vamos dizer assim, ter qualquer tipo de benefício, né? E não podemos esquecer que Colombo, ele só se lança ao mar porque ele acredita fielmente que a Terra, ela é redonda e que ele, né, navegando do ocidente em direção ao oriente, que ele ia conseguir chegar, né, à região que a gente conhece também como as Índias. O que ninguém imaginava é que ia se descobrir um continente, né, totalmente novo, totalmente, vamos dizer assim, como se fosse um paraíso de fato, né? E aí, a gente vai ter o primeiro tratado, né? Quando a gente falou primeiro, a gente já teve um antes do Tratado de Tordesilhas, que vai ser o Tratado da Bula Intercoetera. Só que esse tratado, ele vai ser revogado porque, teoricamente, Portugal não tinha ficado com nada, Portugal tinha ficado apenas, né, com o mar. Então, né, Portugal ameaçou, o Papa ameaçou a Espanha e conseguiu, né, refazer o Tratado de Tordesilhas em 1494, né, que nesse caso diz assim o seguinte, que a 370 léguas a leste, tá, vamos dizer assim, ai gente,
Ai, caramba, fugiu o nome agora. Ah, tá. Eu vou lembrar, qualquer coisa eu coloco na descrição para vocês do vídeo, tá? A 370 léguas, né, da região ali que fica numa ilha próximo da África, gente, fugiu o nome, pertenceria a Portugal, que nesse caso seria, né, o território do Brasil, mas não seria o nosso território, vamos dizer assim, atual do Brasil, tá bom? E 370 léguas a oeste, tudo pertenceria, no caso, à Espanha. Eu coloquei até aqui essa charge, né, para vocês, que é bastante engraçada, porque mostra, né, os monarcas da época, Isabel de Castela, que é da Espanha, e João II, que é o rei de Portugal, né, e aqui pelo Tratado de Tordesilhas, todo esse território aqui pertence, né, à Espanha, e esse pequeno território aqui que seria o Brasil, pertenceria a Portugal, tudo bem? A Espanha, gente, ninguém imaginava que ela ia ter todo esse território. Nem Portugal, para falar a verdade, imaginava que tinha todo esse território aqui nas suas mãos. Até porque, se for parar para pensar que o Brasil ele foi conquistado em 1500 e o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, então, assim, Portugal tinha, assim, um conhecimento, né, que mais ao sul, vamos dizer assim, da região do nosso continente teria território sim, mas ele nunca ia imaginar a extensão, né? Não é à toa que eles acreditavam até que era uma pequena ilha e no final a gente fazia parte de um continente. Então, assim, é um negócio bastante, vamos dizer assim, extraordinário. Quando Portugal... Ou melhor, quando a Espanha ela descobre todo esse território, ela começa a fazer, né, a sua famosa exploração e conquista. Então, aqui a gente já consegue ver que a primeira, né, região que eles vão acabar fazendo aí a sua primeira exploração vai ser a região do Istmo do Panamá, que seria essa região aqui, é bem esse estreitinho que dá para vocês observarem, que praticamente, né, você atravessando, né, esse pedacinho, você consegue sair do Mar Atlântico e ir para o Oceano Pacífico, né? Também a gente consegue já ver que em 1515 já começa a se fazer a exploração do Rio do Prata, que seria mais aqui, né, no final do mapa. A gente vai ver que os espanhóis vão ser os responsáveis, né, fazer através, né, vamos dizer assim, a primeira circunnavegação. Então, a partir dessa primeira circunnavegação, fica comprovado, né, de fato que a Terra ela é redonda, que ela não é plana. Além disso, né, em 1521, Hernán Cortés acaba conquistando, né, os astecas. Também não podemos esquecer que em 1531, 10 anos após, né, a conquista dos astecas, o Francisco Pizarro, ele vai acabar conquistando aqui na região do Peru os incas, tá? E que nem eu falei para vocês, após essas conquistas territoriais, eles vão começar a fazer uma colonização de fato, e aí sim, né, eles vão começar a explorar tanto o ouro, né, da região do México, como da própria região aqui do Peru e outras regiões aqui, né, do continente americano, não só de ouro e prata, mas também, né, vamos dizer assim, se utilizar muito da mão de obra indígena, né, como forma de trabalho compulsório, trabalho obrigatório aí, tá bom? Não podemos esquecer que a Inglaterra, a França e a Holanda, elas vão acabar explorando algumas regiões mais ao norte, né, do continente, ou melhor, que seria mais acima, né, da região do México, o que a gente conhece hoje como popularmente mais como os Estados Unidos, eles vão acabar explorando essa região aí, tá bom? Então, não podemos esquecer que também os Estados Unidos, né, o que a gente conhece os Estados Unidos, ela vai ser uma colônia inglesa, né, que de início era chamada de as 13 colônias, tá bom? E a Inglaterra também ela vai ser a responsável, através de um dos piratas mais famosos aí, o Francis Drake, de fazer, né, a segunda circunnavegação aí vamos dizer aí, do globo terrestre. Além disso, a França ela vai acabar fundando, né, a região de Quebec, que fica lá no Canadá, e o povo da Holanda, né, vai acabar também criando, né, uma famosa cidade chamada Nova Amsterdã, mas que vocês conhecem hoje popularmente como Nova York, tá bom? Então, essas daí seriam algumas regiões que a gente consegue observar dessa exploração. Aqui no Brasil, teoricamente, né, tivemos invasões também dos franceses e dos holandeses, mas isso eu estarei, né, falando para vocês numa próxima videoaula aí, tudo bem? Vamos aqui, então, falar mais um pouquinho sobre a colonização.
né? Quando a gente fala em colonização, a nossa colonização aqui, ela ocorre, né, entre o século XV e vai até em meados do século XVIII, tá bom? Então, temos aí um período bastante longo, né, de colonização, de exploração e entre outras consequências mais. Mas quando os Estados Unidos, né, ele vai se tornar independente, no ano de 1776, né, no famoso 4 de julho, é que os países, né, a gente vê aqui do nosso continente, eles vão acabar se levantando contra suas metrópoles e aí sim vai começar um processo de independência. Eu coloquei até esse mapa aqui para vocês verem, né, alguns anos de independência de algumas regiões aqui, você vê que todas elas ocorreram a independência uma bem próxima da outra, né, mas isso também vai ser graças, né, a um personagem muito importante lá na França que vai ser chamado Napoleão Bonaparte aí. Mas isso também já é um roteiro, né, para uma próxima videoaula, ou melhor, eu já tenho essa videoaula gravada aqui, né, no meu canal, só vocês procurarem aí o período napoleônico, porque a gente acaba abordando e falando um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem? O período das grandes navegações, gente, os historiadores. Eu sempre falo para vocês, historiador ou racinha, né? Sempre tem opiniões diversas, mas eu acho que isso daí que é legal bastante assim no conteúdo de história. Alguns historiadores vão achar que as grandes navegações, elas nada mais vai ser do que uma continuidade, né, dos fenícios, dos cretenses, dos gregos, romanos, povos bárbaros, vikings, né, não podemos esquecer também das viagens de Marco Polo, até porque todas essas foram grandes expedições, né, e elas tinham como principal objetivo criar entrepostos comerciais, né, e bases militares, mas, né, que nem eu sou mais, vamos dizer assim, desse tipo de pensamento, que as grandes navegações, elas não foram, né, uma continuidade, mas sim foi uma ruptura, né? Por que uma ruptura? Porque o principal objetivo dessas grandes navegações não foi só de fazer entrepostos comerciais, mas sim elas queriam fazer uma exploração de fato. Então, elas queriam, né, retirar o nosso ouro, retirar nossa prata, retirar nossa matéria-prima, né, fazer escravo tanto os negros no continente africano quanto próprios indígenas, né, e eles queriam apenas se enriquecer. Enquanto a gente vê aqui, né, nessa visão aqui de continuidade, eu posso estar citando até os próprios gregos, eles vão fazer, né, uma expansão territorial, mas até por questão de sobrevivência, porque a região da Grécia, como não era uma região muito fértil, eles precisavam de regiões em que eles pudessem sobreviver. Então, o principal objetivo era criar colônias, né? A gente pode dizer aí de colonização e não de exploração. A gente consegue observar aqui, né, que tem alguns relatos que os fenícios eles podem ter chegado aqui na região do Rio de Janeiro, até porque na Pedra da Gávea tem uma inscrição fenícia lá, mas em momento nenhum eles vieram para explorar o nosso território. Do mesmo jeito, também tem relato que os vikings vieram para cá, apesar deles serem, vamos dizer assim, grandes saqueadores, né? Mas eles viram que era uma região, vamos dizer assim, que não teria tanta coisa a oferecer. Então, por esse motivo, eu tenho mais essa visão de que seria uma ruptura, porque as grandes navegações, né, do período da Era Moderna era totalmente diferente de pensamento do que se ocorreu aqui no período, né, a gente pode falar da Idade Antiga, né, e da Idade Média. Tudo bem? Vamos aqui então falar sobre algumas características do mercantilismo. Eu falo mesmo, se não fosse pelo mercantilismo, né, quem sabe quando é que teria ocorrido essas grandes navegações? Esses reis, que eu já tinha citado para vocês numa outra videoaula, né, eles já tinham concentrado todo o poder político nas suas mãos, já tinham conseguido, né, subjugar aí os nobres, a igreja, já tinham feito acordo com os burgueses, né, os camponeses continuavam lá na base da sociedade, só que esses reis, eles estavam querendo aos poucos sair das mãos dessa burguesia, né, que eram os grandes detentores aí do dinheiro. Então, por esse motivo, eles criaram nessas práticas, vamos dizer aí, econômicas, que era uma forma de tentar fortalecer a sua economia. Então, eles acabaram criando algumas características aí do mercantilismo. Entre a primeira e a mais famosa e a mais importante é o metalismo, que eu já citei para vocês no início do vídeo, que seria o acúmulo, né, de ouro e prata. Como é que eu saberia se meu país era rico ou pobre? Através, né, do ouro e prata que eu tinha guardado, né,
vamos dizer assim, nos cofres públicos do meu reino. Além disso, né, vai ter uma coisa aí muito importante, que vai ser algo até que os próprios burgueses vão pedir, mas isso vai ser uma prática até que o próprio rei vai acabar se pegando para si, vai ser uma coisinha chamada balança comercial favorável, que era fazer o quê? Tentar comprar poucos produtos, né, de outras nações e tentar vender mais produtos para essas outras nações, até para que você tenha, né, o famoso lucro, para que você tenha mais dinheiro em caixa. Além disso, né, temos o próprio protecionismo, né, que era uma forma que eu preciso comprar produtos, né, de outros países, eu preciso, mas eu vou fazer o quê? Eu vou taxar esses produtos para que eles se tornem mais caros e eu ganhe com esse tipo de comércio e fazer com que, né, o comércio local, que o comércio nacional, vamos dizer assim, ele fique mais barato e dessa forma ela tenha um consumo maior, porque eu ajudando, vamos dizer assim, a minha produção nacional, eu estou gerando emprego, né? E eu estou produzindo produtos, vamos dizer assim, que todo mundo possa vir a consumir. Além dessas características, temos o próprio, né? Posteriormente, claro que com as grandes navegações, entre essas características acaba surgindo mais uma, né? Que é o colonialismo, que é você ter colônias. Você ter colônias, né? A partir do século XV, século XVI, era uma forma de você trazer riqueza também, porque a colônia, que eu já tinha citado para vocês no início do vídeo, o principal objetivo era fazer o quê? Trazer riquezas para a sua metrópole, tá bom? Então, a gente consegue ver aí que através do mercantilismo, né, através dessas práticas aí, que essa expansão marítima, né, comercial europeia vai acabar se fortalecendo e vai ser até uma das justificativas, né, para a gente ter, vamos dizer assim, ter ficado tanto tempo na mão dessas metrópoles e vamos dizer assim, de uma forma até bastante pacífica, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tudo bem? Nas próximas videoaulas eu venho abordando mais sobre esse assunto e aí a gente vem focando mais cada vez em cada uma dessas nações e dessas colonizações aí, tudo bem? Então até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo, tchau, tchau.